Entenda, eu fiz algumas pesquisas ao longo dessa semana, quando o Senhor colocou no meu coração essa palavra, quando me lembrou dessa palavra, desses dois textos de duas histórias, que são basicamente o pós-guerra. Essas duas histórias, elas revelam e retratam o pós-guerra de Elias e revelam o pós-guerra de Noemi. Então são duas histórias onde a gente entende que toda guerra, quando ela passa, ela deixa uma consequência mesmo para aqueles que sobrevivem. Existem as marcas da guerra, existem os sintomas que mesmo quando você vence, você, se não cuidar, vai carregar consigo. A preocupação nossa é porque quando vencemos, pensamos que não há obstáculos na vitória. E eu quero que você entenda que a vitória tem tantos obstáculos quanto a derrota. Existem coisas que nós precisamos amadurecer espiritualmente para observar e não carregar conosco, para que a gente possa viver de vitória em vitória, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos autoriza. Porque senão a gente vai enfrentar uma guerra com a mentalidade na que passou. Porque existem guerras que nós entramos porque queremos, existem guerras que nós somos convocados e essas nós não queremos, mas porque somos convocados não temos como fugir. E existem as guerras que as nossas decisões geram à nossa volta. Então toda guerra tem uma consequência. E a gente tem que saber quais são essas consequências, o que causa na gente. Eu fiz uma pesquisa rápida. Aqui nos Estados Unidos é um país de muitos veteranos da guerra, da Primeira Guerra, da Segunda Guerra. Então quando você olha os veteranos, você consegue entender se essas marcas realmente elas são plausíveis, se isso existe. E uma pesquisa rápida que eu fiz, no mesmo website que o Léo utiliza para as histórias dele, eu encontrei algumas informações. Foi feito um estudo em 18 mil soldados que foram veteranos, são veteranos da Primeira Guerra do Vietnã. Dos 18 mil soldados analisados pela Universidade de Nova York em 1980, chegou-se à conclusão que a cada 4, tem problemas psicossomáticos causados da guerra. Eles carregam consigo marcas tão profundas. Na época não havia como eu posso dizer, o diagnóstico. Então chamava-se de febre das trincheiras, ou a doença do soldado, tinha alguns nomes que se davam. Mas quando a Associação de Psiquiatria Americana começou a fazer os estudos, na década de 80, então chegaram a uma conclusão: existe o transtorno pós-traumático. E eu quero falar para você que isso é muito real. Nós estamos vivendo em um tempo onde nós estamos enfrentando batalhas diárias. Nós acabamos de passar 2 anos de uma grande batalha, que não foi só a sua casa que travou. O mundo inteiro travou a mesma batalha. A batalha contra um vírus, que muita gente teve perda, muita gente perdeu pessoas da família. E se você observar as pessoas, elas ainda estão condicionadas mentalmente. Não vou dizer todas, mas ainda estão morrendo de medo. Eu confesso para você que eu já estou de boa, irmão. Eu estou de boa, já estou lambendo corrimão, já estou... Mas isso sou eu. Tem pessoas que ainda não conseguiram sair de casa. Eu estava voltando para os Estados Unidos agora, eu tive que ir ao Brasil, e sentou um senhor do meu lado e ele falou: é a primeira vez que eu viajo hoje. Irmão, eu fui a viagem toda com medo de espirrar no lado do homem. Porque se eu espirro no lado do homem, o homem morre, irmão. Ele falou: pronto. E aí ele começou a falar comigo: a máscara não dura mais de 3 horas a sua eficácia. Nós estamos tudo de máscara. Ele: a máscara não dura. Portanto, se tiver alguém com Covid nesse voo, todos nós estaremos com Covid quando o avião pousar. Irmão, eu comecei a passar álcool nas coisas. Porque ele também estava passando. Eu falei: vou ajudar esse homem, passa álcool, limpa o avião. Irmão, eu já estava quase lá na gala, limpando a comissária, limpando o piloto. Estava todo mundo limpinho. Porque olha que loucura. Quando você anda com alguém que tem marcas, se você não cuidar, você absorve os medos que ela carrega. Se você não cuidar, você começa a se tornar o reflexo dela. E a gente tem que fazer que as pessoas reflitam a ousadia do Espírito de Deus que há em nós. Eu fui com meus pais aqui no parque. A gente foi no Animal Kingdom.
E eu nunca tinha ido, eu fiquei, uau, que top. E aí a gente foi naquele... Para vocês é normal, irmão, pra gente... Fomos lá e a gente foi naquele safari. Irmão, a gente sentou no caminhãozinho, quem já foi sabe o que eu estou falando, tem um caminhãozinho top. E nós estamos todos sentados, vamos ver os bichinhos, tá? Eu, papai, mamãe, Paula, João, família toda. Toda a família Buscapé. Irmão, tinha uma família na frente. E aconteceu uma coisa. A minha mãe tossiu. Irmão, só que tem uma coisa que a nossa família, eu acho que é o emocional que afeta, que o fato de você não poder é o que dá mais vontade de fazer. Então não pode rir. Irmão, quando a minha mãe tossiu, a família já fez assim já. Foram todos para frente. Aí meu pai compôs a nota, tossiu também. E aí o cara olhou para trás com uma cara assim, seus monstros, o que vocês estão fazendo aqui? E aí, irmão, eu tossi. E todos tossimos. E foi uma viagem de muita tosse. Eu já estava, Senhor, sangue de Jesus tem poder. Ninguém está doente, irmão. Ninguém está com Covid, mas estava com tosse. Eu vou fazer o quê? Irmão, o pessoal foi se esquivando. Colocaram máscara, colocaram jaqueta na cabeça, se tamparam tudo. E a mulher fazia assim com a cabeça, com cada tosse. E eu não vi uma girafa. Eu só vi a mulher fazendo assim com a cabeça, irmão. Eu fiquei nervoso. Eu vou ter que voltar lá para ver os bichos, porque eu não consegui ver, eu fiquei nervoso. Irmão, concluindo o negócio, quando nós saímos que o carrinho parou, a família da frente fez assim, ó, e saiu correndo. E aí, meu Deus. Irmão, aí a gente está passando, tá a mulher em prantos, em crise de choro. E o marido abraçando ela, tipo, vai ficar tudo bem, querida. Aqueles monstros lá, vai ficar tudo bem. Naquele dia, aquilo me marcou tanto. Porque a gente tem as nossas histórias, mas a gente não conhece a história do outro. Alguém vai dizer, olha que fraqueza, como assim que nós podemos ter coragem de dizer? E se ela perdeu uma mãe? E se ela perdeu um pai? E se ela teve uma perda? E se aquilo desencadeou uma síndrome do pânico? A gente não sabe. Então o fato de termos coragem não nos dá direito de chamar os medrosos de covardes. Entende? Quando nós absorvemos essa postura de empatia, de compreender a dor do outro, nós conseguimos de maneira efetiva ser o remédio que a nossa geração precisa. Quando nós olhamos para... Aleluia! Quando nós entendemos isso, que guerras deixam marcas. E eu vou provar para você pela palavra, eu tenho pouco tempo. E eu quero provar. Não preciso provar, mas você quer. Você quer. A gente precisa. Porque a gente está saindo de uma guerra, e a gente já entrou em outra. E amanhã tem outra, e tem os boletos tudo esperando, vem, e cada dia é uma batalha diferente. Olha só, nós demos um texto de um pós-guerra, de dois. O primeiro é de Elias. E se você conhece a história de Elias, você entende que o que ele viveu é muito exitoso. Elias não perdeu uma batalha. Elias, pelo contrário, ganhou uma grande batalha. A Bíblia diz que Elias estava sendo afrontado pelos profetas de Baal com relação à divindade, à resposta, o poder para responder do Deus de Israel. E a Bíblia diz que Elias desafiou os profetas. Coloquem o sacrifício de vocês na pedra, em cima, e peçam para que o Deus de vocês consuma com fogo. Façam isso. E aí a Bíblia diz que os profetas de Baal começaram a gritar por Baal, dizendo, Baal, desce fogo do céu. E nada aconteceu. E a Bíblia diz que Elias começou a rir, dizer, vocês estão perdendo tempo, não vai acontecer nada. Aí ele diz, agora é minha vez. A Bíblia diz que ele consertou o lugar de sacrifício, o altar de sacrifício. Colocou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos. E aí a Bíblia diz que Elias é tão atentado, é tão vida louca, irmão, que ele falou assim, agora eu vou elevar o nível da parada. Derrama água.
derrama água. A Bíblia diz que ele cortou o novilho, colocou em cima. E olha que loucura, olha que homem corajoso. Concorda comigo que ele é muito corajoso? E ele diz, derrama água em cima. E a Bíblia diz que derramaram 4 jarros de água, a ponto de encher as valetas que estavam em volta. E aí a Bíblia diz que Elias levantou as mãos para o céu e disse, Deus, a minha parte eu fiz, agora faz a tua. E desce fogo do céu. E a Bíblia diz que o fogo do céu desceu e lambeu a água, que até a água das valetas secaram. Ei, o que Deus fez foi provar, Elias, eu sou contigo, irmão. Tu é meu menino, eu estou contigo. Se você crer, eu faço. Eu derramo o fogo do céu. Aí olha que coisa doida, a Bíblia diz que o fogo consumiu, lambeu o lugar de sacrifício, secou a água das valetas. E a Bíblia diz que naquele dia todos os profetas, que eram mais de 400, foram mortos por Elias. Uau! Entende? É uma guerra de êxito. É uma guerra aonde quem entrou venceu. E aí a nossa mentalidade é que se eu venço uma guerra, está tudo bem. Se eu venço uma guerra, eu posso dizer, vem a próxima, levanta, bora, vamos. É isso que a gente pensa às vezes, e não é assim. Mesmo na vitória existem as marcas que ficam. Existem cicatrizes que precisam ser observadas. Existem os traumas que são deixados ao longo da caminhada. Entenda, um homem corajoso, poderoso na batalha, que confia no Deus de Israel, recebe uma notícia. Ah, irmão, isso aqui é sinistro. A Jezabel ficou sabendo o que ele havia feito e mandou um bilhetinho para ele. O Elias, nas próximas 24 horas, eu vou matar você. A nossa concepção é, irmão, quem Jezabel pensa que é? A gente está falando de Elias, que acabou de derrotar e matar na espada mais de 400 profetas de Baal. Quem é Jezabel? Pois é, essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda. Quando nós passamos uma guerra e quando nós ficamos marcados por ela, nós começamos a olhar os próximos adversários de maneira equivocada. É como se nós olhássemos para um gatinho e começássemos a enxergar um leão, porque a gente está cansado da última batalha. Então a gente está com tanto medo que a gente não quer uma nova batalha. E aí é o caminho que muita gente às vezes segue. Consegue vencer uma batalha e logo depois vai embora e foge. Eu tenho amigos que queriam ter filhos e batalharam, oraram, clamaram, e quando Deus respondeu, foram embora. Sabe, aquela batalha foi vencida, mas algumas marcas, parece que elas permeiam o nosso coração e o nosso espírito. Bom, irmão, o que eu quero só que você saiba é que Elias, quando ele soube que Jezabel ameaçou ele foi embora. A Bíblia diz que ele não só fugiu, como ele também desejou a própria morte. Irmão, ele tinha vencido uma guerra. Como alguém que vence uma guerra, está morrendo de medo para uma mulher e deseja a própria morte. Eu só quero que você entenda, toda guerra deixa marcas, mesmo quando você as vence. E é isso que mantém a gente centrado e humilde. Isso é para manter a gente humilde. É para manter a gente no centro da direção, da palavra, da vontade, do comando do Eterno. Eu passei uma semana agora, num propósito com o Senhor Jesus. Eu acordava de manhã, ia para um lugar de oração que tem lá no condomínio, coisa mais linda, irmão. Só aqui para ter esse trem top. E eu acordava e ia para aquele lugar. E a minha oração para o Senhor é: Jesus, eu ainda preciso da tua voz, eu ainda preciso da tua direção. O fato de eu ter escolha não significa que eu sei escolher. O fato de eu saber alguma coisa não significa que eu conheço o futuro. Senhor, eu preciso que o Senhor me dirija. Sabe o que é isso? Uma guerra foi vencida, mas ainda existe mais guerras pela frente. E se o Deus de Israel não estiver comigo, não dá certo. Quando nós entendemos que não foi nós que vencemos a guerra, mas é o Deus que está conosco, que fez a guerra ser vencida, a gente fica humilde.
a gente baixa a bola. Irmão, você não sabe nada. Eu não sei nada da vida. Eu tenho 31 anos, mas já enfrentei batalhas amargas. Entende? Mas eu sei que a vida, ela terá mais batalhas. Então, se venço uma guerra, ao invés de pensar qualquer coisa, eu preciso resolver as marcas que dela ficaram. Eu tenho que consertar a minha visão. Sabe, a outra história é a história de Noemi. O livro é de Ruth, mas a história é de Noemi. A Bíblia diz que Noemi passou uma crise muito forte. Noemi morava em Judá, junto com seu esposo e seus 2 filhos. A Bíblia diz que houve uma grande fome e eles foram para um outro lugar chamado Moabe. Moabe, que significava casa do pão. Então eles foram para sustentar a família. Então imagina, Noemi sai de Judá com uma proposta, com um desejo, sobreviver. E aí Noemi vai para Moabe. Quando chega em Moabe, a Bíblia diz que pouco tempo depois o marido dela morre. Então você começa a entender que no cenário onde era para ter sustento, a morte vem. Agora, olha que loucura isso aqui. A Bíblia diz que não foi só os filhos de Noemi que morreram. O marido foram os 2 filhos. Os 2 filhos que tinham se casado com 2 moabitas. E uma delas é cujo qual está o título, o texto, que é de Ruth. Então, Noemi perdeu o esposo, perdeu os 2 filhos, Noemi perdeu tudo e agora ela tem que voltar para casa. Entende que o cenário é diferente? É diferente você voltar para casa com a vitória e é muito diferente quando você volta para casa com a derrota. A gente não consegue enfrentar os olhares dos outros quando nós perdemos algumas batalhas. Nós temos dificuldade de entender que nem tudo está sob o nosso controle. Sabe, sempre haverão perdas em uma batalha e às vezes pode ser na nossa casa. A questão é o que a gente faz quando então a batalha chega e a gente perde. O que acontece? Está vendo que isso é choque de realidade? Não é sempre que a gente vai sair exitoso. Em algum momento a derrota pode acontecer. E a Bíblia diz que Noemi sofreu uma dura derrota. Ela perdeu tudo o que ela tinha e agora ela está voltando com as 2 noras para ajudar. E aí ela diz para as noras: olha, vocês não precisam ir comigo. Vocês devem ficar, porque o que vocês querem com uma mulher como eu, que não tem ninguém por mim, vocês podem casar novamente, vocês são jovens, sabe, me deixem. E a Bíblia diz que elas choravam em alta voz. E aí Noemi repete de novo: olha, vocês podem ir embora. E aí uma foi embora, Orfá foi embora. E ficou uma menina chamada Ruth. E Ruth, na minha humilde opinião, ela tem uma sensibilidade tão grande na forma de falar que é constrangedor o que ela diz. Ela diz: aonde você for, eu irei. Aonde você repousar, eu repousarei contigo. O teu Deus será o meu Deus. Eu não te desampararei. Eu quero que você compreenda a importância da comunhão. Isso que eu estou te dizendo. É por isso que a igreja ela é tão eficaz no mundo espiritual. Porque nós precisaremos em algum momento da vida que Deus coloque uma Ruth do nosso lado, para pegar a nossa mão e dizer assim: ei bebê, não vai desistir não. Perdeu uma, mas nós vamos para cima para ganhar a próxima. Sabe, nós vamos estar junto. Você não vai ficar para trás. Eu não vou te deixar sozinho. Pega na mão de quem está do teu lado. Pega na mão de quem está do teu lado. Eu quero que você fale uma coisa olhando na baga dos olhos dele. Fala assim, ó: eu consigo sozinho. Diz aí, diz aí. Agora sacode ele e diz: mas juntos a gente vai mais longe. Aleluia. O pós-guerra é dramático para Noemi. Noemi está voltando com Ruth. E agora, quando ela está chegando em Judá, todo mundo sabia quem ela era. E as pessoas começam a dizer: a Noemi está chegando. A Noemi voltou para casa. A Noemi está vindo. E a Bíblia diz que
a sensibilidade, o que está acontecendo com ela, diz o seguinte, ela fala: não me chamem de Noemi, mas me chamam de Mara, porque Noemi significa agradável. Ela não se sente mais alguém agradável. Meu lindo, sabe o que é isso? As batalhas deturpam a nossa visão de Deus sobre nós e a nossa visão sobre Deus. Ela destrói a nossa visão. Então agora ela olha para ela e ela não sabe mais quem ela é. As guerras destroem muitas das vezes a nossa identidade. Nós começamos a esquecer quem somos só pelo fato de que uma coisa não deu certo. A gente exclui todas as demais. E nem tudo vai dar certo, bebê. Noemi diz: não me chamem de Noemi, porque eu não sou mais agradável. Eu era agradável antes de sair de Judá, mas agora voltando de Moabe, eu sou Mara, eu sou amarga. Eu li esse texto algumas vezes antes de pregar. Eu já utilizei ele para uma mensagem há dias atrás. Que incrível como Deus ele vai semeando no nosso coração as direções, e a gente vai pedindo para que o Senhor Jesus confirme as coisas. Eu confesso para você, eu não sou louco de pregar sem uma direção clara do Senhor. Não é sobre aquilo que a gente sabe, é sobre aquilo que Deus quer conversar com a sua igreja. Sabe, eu estava com essa palavra queimando no meu coração. Eu estava voltando para o Brasil, eu entrei dentro do avião, já tinha acontecido o cenário do parque. Eu entrei dentro do avião e quando eu chego no Brasil, eu abro o meu telefone e tem uma mensagem de um amigo meu. E meu amigo diz na mensagem: David, eu quero suicidar. Não tem mais esperança para mim, eu estou buscando os meios já para fazer. Eu já vi toda a parte de seguro que vai ficar para minha esposa. Tem um seguro que se eu suicidar ela vai conseguir igual. Eu vou acabar com a minha vida hoje. Irmão, na cabeça dele eu estava nos Estados Unidos. Na cabeça dele ele pensou: vou falar para o único que está longe, que não pode fazer nada. Eu tinha acabado de pousar no Rio Grande do Sul. Eu tinha acabado de pousar em Porto Alegre. Sabe onde ele mora? Ele mora no Rio Grande do Sul. Ele mora perto de Porto Alegre. E aí ele me manda essa mensagem, irmão, falando tudo isso. Eu pego o telefone e ligo: oi, lindo, tudo bem? O que está acontecendo? Aí ele começa a contar as batalhas que ele perdeu. Eu perdi essa batalha, eu estou para falir. Ele começou a contar as histórias dele. E eu comecei a dizer: Deus, eu estou entendendo. Eu estou entendendo. A palavra já está preparada. E agora eu estou no lugar certo, na hora certa, no lugar ideal para pregar e começar a viver essa palavra. Aí eu falo para ele assim: posso te dizer onde eu estou? Ele falou: pode. Eu estou no Rio Grande do Sul, indo para Gramado agora para pregar numa conferência. Eu não sei como tu vai fazer. Eu dou a tua entrada, mas você tem que pegar o carro agora, colocar a tua família dentro e vai para a conferência. Ele falou: não acredito que você está aqui. Eu não só estou aqui, como estou chegando perto de você. Bora, vai para a conferência. Irmão, ele entrou na conferência arrebentado, sentou atrás de mim. Deus é tão bom que não me usou para falar com ele. Deus usou um outro homem que foi até ele e lhe revelou tudo aquilo que havia acontecido, sobre o desejo de suicídio, sobre o desejo de morte. Deus restaurou a família deles naquele dia, porque uma batalha pode ser perdida, mas a guerra será vencida no nome de Jesus. Ei, guerra é diferente de batalha. Batalha acontece todos os dias, a guerra é uma só. Nós podemos perder uma batalha, mas eu não admito perder a guerra. A guerra será vencida no nome de Jesus. Uma batalha se perdeu? Peraí, vamos ver o que eu posso fazer para na próxima não perder. Irmão, resumindo, eu volto para os Estados Unidos, estou vindo por culto, estou saindo do culto, recebo uma ligação: nós estamos com a nossa família tudo no parque. Deus restaurou a nossa casa, a morte não teve governo. Sabe o que é isso, meu lindo? A derrota de uma batalha pode mudar a visão de Deus, sabe, sobre a sua visão sobre Deus, mas não muda quem Deus é. Você pensa: Deus não está comigo. Lindo, Deus está com você. O fato de você não enxergá-lo no meio da tempestade não significa que Ele tenha perdido você de vista. Aleluia.
Aí eu termino, porque agora deu. Normalmente alguém sempre faz assim, nossa. Tudo que é combinado dá certo, a gente não combinou, eu entendo. Eu estava com vontade de começar a pregar, mas agora eu tenho que começar a concluir. Porque a confusão, ela se encerra quando Deus entra na história. Quando Deus começa a renovar as coisas. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que Noemi tem a visão distorcida sobre ela. Ela pensa que tudo isso Deus é o culpado e que ela não é mais quem ela era antes das batalhas que ela perdeu. Só que a Bíblia diz que Deus restaurou a sorte de Noemi. Eu quero que você diga para quem está do seu lado: Deus pode restaurar a sua sorte hoje. Deus pode restaurar a sua história hoje. Deus restaura. A Bíblia diz que o Senhor restaurou a sorte. Agora olha que coisa linda. A família dela tinha se perdido, mas se você olhar na genealogia de Jesus, tem alguém que aparece lá. eu vou ler para você o final do texto. Diz: e as mulheres, suas vizinhas, deram-lhe o nome dizendo: nasceu um filho a Noemi. O filho é de Ruth, mas agora é a geração de Noemi. Olha que coisa linda. Nasceu um filho a Noemi, e eles o chamaram de Obed. E Obed é o pai de Jessé. E Jessé... Pera, vamos juntar para fazer junto. A Bíblia diz que ela teve um filho, ela casou com Boaz, e o nome do filho é Obed. Obed teve um filho, e o filho é Jessé. Jessé teve vários filhos, mas um deles é Davi. E o Deus que você serve é da raiz de Davi. Sabe o que é isso? Deus mudou. Celebra, pelo amor de Deus. Deus não muda só você, Ele muda a sua geração. A gente tem que entender que quando Deus age, Deus não age por mim, Deus não age por você, Deus age por nós. O que Deus fez na minha casa é para nossas famílias. E sabe qual que é a loucura de tudo? É porque eu hoje falo uma história. Eu conto da onde eu vim, quem eu sou. E eu digo: olha, eu sou a primeira geração de ministros da minha família. Mas um dia o meu filho vai dizer diferente. Ele vai dizer: não, eu sou a segunda geração de ministros. E aí pode vir o meu neto. Entende? O que Deus faz impacta gerações. Você pode ter perdido uma batalha, mas a guerra não será perdida. Eu preciso terminar. Aí a Bíblia diz do Elias. Eu tenho que voltar para o Elias, que o Elias está dentro de uma caverna. Ele está escondido. Eu vou morrer. Ele está escondido, esperando a Jezabel encontrar ele. Mas não foi a Jezabel que encontrou ele. Quem encontrou Elias, quem encontrou Elias foi o Deus de Israel. A Bíblia diz que o Senhor entrou na caverna e disse: Elias, levanta, sacode a poeira, sai de dentro da caverna, que o que eu tenho para ti é grande demais. Vai, levanta, sai daí. Perdeu, não perdeu, meu lindo. Fica de pé, levanta. Agora, pega essa aqui, irmão. Só para nós terminar assim. Então são 12 mil pessoas acompanhando online agora, irmão. Glórias ao nome de Jesus. Escute. A Jezabel falou um negócio, tadinha, André. A Jezabel é muito louca. A Jezabel mandou dizer para Elias que ia matar Elias em 24 horas. Mas 24 horas já faz que Elias está escondido na caverna. Vou te contar um negócio.
Passaram-se 24 horas. O que Jezabel tinha falado? Antes de 24 horas, Elias será morto. Então pega essa, passou 24 horas e a palavra de Jezabel não se cumpriu. Elias não morreu. Vamos fazer o seguinte, para você nunca mais esquecer isso. Eu vou falar quanto tempo passou e você diz: Elias não morreu. Só para nós gravar. Amém, amém, amém? Então bora, passou 24 horas. Então a palavra de Jezabel não tem poder sobre a vida de Elias. Então as circunstâncias não têm poder sobre você. Então as pesquisas, o que dizem, não tem poder sobre a sua casa. Só para eu entender, o que eu quero que você entenda é: os inimigos não têm poder sobre você. Passou 48 horas. Passou 72 horas. Passou um mês. E vai passar a vida inteira, porque Elias nunca morreu. A Bíblia diz que ele foi transladado aos céus. A palavra de Jezabel nunca se cumpriu. Ei, grava. A única palavra que tem poder sobre você é a do general. É a palavra do Senhor Deus. Nenhum mal sobrevirá sobre a tua casa. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo, diz o Senhor. Eu quero terminar essa manhã fazendo o que eu nasci para fazer. Eu brinco que não é minha praia pregar, mas é verdade, eu sou um evangelista. Eu nasci para o final da palavra. Eu quero te fazer uma pergunta aqui essa manhã. Eu não sei de onde você veio, eu não sei quanto tempo você está nessa igreja, eu não sei nem se talvez seja a tua primeira vez aqui, tanto para você que está na sua casa. Mas existe uma coisa que muda todos os cenários, que é quando o general assume o posto de comando. Quando nós estamos no comando, a gente está sujeito às falhas da nossa visão. Agora, quando o Senhor Deus está no comando, Ele conhece o futuro. As melhores estratégias estão nas mãos do nosso general. Meu lindo, eu não sei como você chegou aqui, mas se você nunca tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus, está na hora de você tomar a decisão mais importante da sua história, de reconhecer Jesus como teu único, legítimo e suficiente Salvador. Ele é o teu general. Meu lindo, talvez a batalha foi tão difícil que você abandonou tudo e falou: eu não quero mais esse negócio. Oh, lindo, Jesus te pegou. Está na hora de você voltar para casa. Está na hora de você reconhecer: tu és o meu general. Senhor, eu errei, estou voltando arrependido. Eu quero ser teu para sempre. Tu és o meu único, legítimo, suficiente Salvador. E lindo, vai acontecer um negócio. Quando você sair lá fora, a vida vai virar um mar de rosa. A Disney vai ser a realidade. Todos foram felizes para sempre. Não, não, não. A vida segue no mesmo ritmo, só que agora com outra perspectiva de visão. Se antes você via a vida aqui, agora você vai ver a vida assim. Porque quem tem Jesus tem visão. Quem tem Jesus tem paz no caos. Quem tem Jesus vence batalhas, vence a guerra. Quem tem Jesus consegue, entendeu? É só isso que eu quero que você saiba. Se você quer tomar essa decisão, eu vou fazer diferente. Eu quero que você levante a mão. Se você quer tomar essa decisão, eu vou contar até 3. Você vai levantar a sua mão e a gente vai orar por você. Então, meu lindo, não deixa para amanhã. A dieta você deixa para amanhã, mas a salvação tem que resolver agora. Aleluia. 1, 2, bom inglês. 1, 2, 3. Levanta a mão, você que está tomando essa decisão, voltando para Jesus ou reconhecendo Ele como seu Salvador. Aonde você estiver, levante a mão bem alto. Sai do seu lugar e venha para frente. Você que está tomando essa decisão, vem. Vem, vamos fechar a frente aqui hoje. Vem. Está na hora de você reconhecer Jesus como teu Salvador. Vem. Vem.
Deixa eu fazer um negócio. A Bíblia fala, pelo menos no texto que a gente leu, que Noemi tinha uma Ruth do lado dela. Noemi tinha o quê? Uma Ruth no lado dela. Seja Ruth para alguma Noemi aqui essa manhã. Você vai olhar no olho da pessoa que está do teu lado e falar assim: você precisa tomar essa decisão. Pergunta para ela: você precisa tomar essa decisão? Você precisa voltar para Jesus hoje? Você precisa tomar a decisão de reconhecer Jesus como teu Salvador? Pergunta. E se a pessoa falar sim, pega ela pela mão. Seja Noemi, seja Ruth na vida de uma Noemi. Traga ela para frente, isso. Faz isso. Traz ela pela mão e fala assim: então nós vamos resolver essa parada junto hoje. Estou esperando você, seja isso. Aleluia. Aleluia. Vem. Vamos orar. Talvez você não entende, mas isso é uma batalha vencida. E talvez você nem entende o que está acontecendo, mas essa batalha não foi vencida só com você aqui na frente. Não, um joelho se levanta que estava dobrado por algum de vocês. Uma batalha de oração foi vencida para que uma decisão fosse tomada. Sabe o que é isso? Batalhas e batalhas são vencidas com uma decisão como essa. Eu quero que você diga comigo, palavra após palavra, você que está tomando essa decisão, diga: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus, amém. Aplaude bem forte, igreja.